Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez. Dando continuidade ao nosso onboarding, agora a gente vai entrar nas configurações do CME. Então, para a gente operacionalizar esse processo aqui, o ciclo da CME, a gente precisa ter uma configuração aqui de alguns parâmetros básicos para poder rodar a operação. Então, vamos lá. Vamos começar aqui do primeiro, de cima para baixo, né? Vamos aqui, saneante. Então, o processo de limpeza, aqui ó, criar lote. Deixa eu só criar um lote aqui para exemplificar. Começar a criação do lote. Ele obriga a gente a especificar qual que é o saneante que vai ser utilizado. É o código de barras do saneante, é o produto de limpeza que vai ser utilizado para limpar o material, né? E normalmente é utilizado um detergente enzimático. Digitei tudo errado aqui. Nesse processo, né? Semelhante a esse aqui. Então vamos cadastrar aqui qual que é o produto, tá bom? Então vamos lá. Acessei aqui a tela de CME, configurações da CME, saneante. Estou na listagem, não tem nenhum, vou clicar em adicionar. Eu vou começar aqui com o nome, né? Vamos copiar aqui o nome desse cara. Vou colar aqui dentro. Eco Rio Química me parece ser a marca, vamos ver aqui. Ó, Rio Química, perfeito. E qual que é o código de barras dele? Então eu farei identificação do código de barras aqui, ó. O conteúdo desse código que está aqui na imagem, tá bom? Como eu não tenho essa informação, estou fazendo um teste, a gente vai colocar aqui um código fictício, né, apenas para exemplificar o processo. Um código de registro da Anvisa aqui, e observações aqui, eu vou colocar como demonstração. Beleza, feito o cadastro, vou clicar em voltar. Esse cara aqui já está resolvido. Então, no processo de limpeza, eu já poderia colocar aqui, ó, 007. Ele identificou qual que é o saneante, né? Nos relatórios, depois ele vai indicar qual foi o saneante utilizado. E ele tem o lote, tá? Então, o lote também é uma informação que está disponível na embalagem do produto. Então, vai ter lá um lote, por exemplo, 0101, que vai estar indicado perto do código de barras, a pessoa vai digitar qual que é o lote que ele está utilizando e o sistema sempre vai salvar o último lote utilizado para as próximas vezes que eu fizer esse processo, tá bom? Então, beleza. O saneante aqui está resolvido, agora temos que criar um ciclo de limpeza. Então, voltando aqui para a tela de CME, configurações, já cadastrei o saneante, agora eu vou acessar a opção ciclos, vou em adicionar e aqui eu vou cadastrar então o ciclo, selecionando a filial, método de esterilização desinfecção. Então aqui a gente vai fazer o ciclo da limpeza. Limpeza não é vapor, cobalto, nada disso. A limpeza a gente vai colocar como termo barra desinfecção. Então ou vai ser uma termodesinfecção ou vai ser feita uma desinfecção de forma manual na lavadora. Então o ciclo de limpeza normalmente é atrelado a esse método termodesinfecção. Tá bom? Isso aqui é importante. Tipo do ciclo, ciclo normal. E a gente vai colocar aqui o nome do ciclo. Vamos colocar como instrumental. Temperatura. Vamos colocar a temperatura média da água, sei lá, 25 graus. Aqui, tempo de exposição, isso aqui vale mais para a parte de ciclos de esterilização, tá? Mas vamos colocar aqui 5 minutos em média. Tempo total do ciclo, 7 minutos. Pressão, vamos ver se é obrigatório. É obrigatório, vamos colocar 1.0. E as observações como demonstração. Feito o cadastro do ciclo, tem mais um detalhe que após a criação do ciclo, a gente vai habilitar aqui na coluna permitidos quais são os patrimônios que podem operacionalizar esse ciclo, né? E aqui ele vai buscar dos patrimônios cadastrados. Então, o que a gente consegue vincular aqui dentro? A lavadora e limpeza manual, que são os patrimônios que a gente vai usar no processo de limpeza. Então, vou puxar aqui lavadora, vou dar um OK.
e a limpeza manual. Aqui eu estou tratando de um ambiente de teste, de simulação. É claro que num ambiente hospitalar a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado na avaliação e criação desses ciclos, né? A gente segue um método um pouco mais criterioso na hora dessas configurações, mas para nosso objetivo, nossa finalidade aqui, está ótimo. Beleza? Criamos então o ciclo de limpeza. Eu já poderia também adicionar o ciclo aqui a vapor que a gente vai utilizar na autoclave, tá? Então vamos colocar aqui esterilização de instrumental para ficar bem claro. Temperatura, normalmente a temperatura é mais elevada, na autoclave, 134 graus, 135. O ciclo da autoclave, então, é um ciclo padrão, né? Então a gente vai colocar exatamente quanto demora. Vamos supor que é 15 minutos e o tempo de exposição é 10 minutos. Pressão aqui. Eu vou inventar esses valores, tá, pessoal? Eu não tenho domínio sobre essas informações dos equipamentos. Isso é algo mais técnico da área da enfermagem, mas aqui para nós está ótimo. E aqui eu vou nomear esse outro ciclo como limpeza, para ficar uma didática otimizada. Então, limpeza de instrumental e esterilização de instrumental. Faltou o D aqui. E dentro do ciclo de esterilização, a gente vai colocar autoclave. Então, os 3 patrimônios que a gente criou de engenharia clínica já estão previstos aqui dentro desses ciclos. Beleza? Então, voltando aqui para a tela de limpeza. (17.419). Temos agora o ciclo aqui disponível, saneante. E a gente poderia já abrir um lote de limpeza. Tudo certo aqui. Ele abriu o lote de limpeza e agora ele vai pedir quais materiais a gente vai limpar dentro desse ciclo, né? Quais são as pinças, os materiais cirúrgicos que a gente vai incluir dentro desse lote para registrar a limpeza e poder depois seguir com a embalagem desse material, esterilização e armazenamento, tá? Então isso aqui é algo que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Agora só revisando aqui o que a gente fez foi cadastrar o saneante, cadastrar os ciclos. Para o próximo processo, que é a embalagem, a gente precisa então ter os invólucros também cadastrados, que são as embalagens, as formas de embalar esse material. Então vamos acessar aqui CME invólucros, adicionar, vamos relacionar a filial, vamos colocar aqui o nome, vamos colocar aqui como embalagem a vapor. São os materiais que a gente vai colocar dentro dessa embalagem que a gente vai mandar para a autoclave para esterilização no vapor. Então, a partir dessa embalagem, vamos selecionar o método e a validade. Então, o que vai acontecer? Após a esterilização ser concluída, a gente vai embalar, o item embalado entra na autoclave, é esterilizado, ele entra no arsenal. Durante o processo de embalagem e esterilização, o sistema vai gerar uma etiqueta e essa etiqueta possui uma validade. Então, com base na data que ela rodou a esterilização, que foi embalado, eu acho que a base é a data da embalagem, se eu não me engano, daqui a pouco a gente confirma. Ele vai gerar uma validade nessa etiqueta, né, com uma data de validade, que vai ser baseado em dias. Então ele vai contar, por exemplo, 90 dias a partir dessa data da embalagem e vai gerar essa validade na etiqueta. Então vamos colocar aqui 60 dias, por exemplo. Vou trabalhar com um valor menor, 30 dias. Salvar e voltar. Então, beleza. Agora temos a base da configuração do CME. Temos o saneante, temos o ciclo, temos o invólucro e tem ainda a precificação. A precificação é quando a base ela presta o serviço de esterilização. Então, eu não vou esterilizar os meus materiais. Eu, como hospital, tenho os meus materiais, vou fazer a esterilização dos meus materiais. Eu sou uma central de esterilização. Eu presto serviço para outros hospitais e eu esterilizo o material do hospital. Então, a gente pode criar uma tabela de preços para esses processos, mas é algo que a gente não vai ver agora nesse vídeo, né, talvez mais para frente.
E para o próximo vídeo a gente vai falar então da criação do kit padrão e dos patrimônios de material cirúrgico, tá? Então a gente continua no próximo vídeo. Até lá.